Olá, minha turminha, tudo bem com vocês? Vamos agora iniciar a nossa aula de ciências fazendo as correções de atividades no livro didático. Então, peguem o livro, deem a pausa no vídeo, peguem o livro para que vocês possam acompanhar junto comigo a correção das atividades. Primeiro, nós vamos começar a correção na página 213, atividade da página 213. A questão 1 diz o seguinte: analise as afirmações abaixo e escreva V para as que contêm informações verdadeiras e F para que contém informações falsas. Então, vamos lá. Letra A diz o seguinte: o solo é composto de diferentes elementos, como rochas, folhas secas, raízes, animais e água e ar. Então, essa afirmação é verdadeira? Sim, nós vimos na aula anterior que o solo ele é composto de diferentes elementos, né? Restos de minerais, restos de animais mortos, restos de plantas. A letra B diz o seguinte: alguns animais, como as araras, fazem seus abrigos no interior do solo. Não, as araras elas fazem seus abrigos nas árvores, né? Nós sabemos disso, então essa afirmação ela é falsa. Coloca o F. Na superfície da Terra existe somente um tipo de solo? Também falso. Nós já vimos que existem diversos tipos de solos, que é de acordo com cada tipo de rocha, com cada tipo de mineral. Então, afirmação falsa. Letra D. O solo pode ser utilizado pelo ser humano para cultivar alimentos, criar animais, fazer construções, entre outras utilidades? Verdade. Nós já estudamos isso e é uma afirmação verdadeira. Aí depois diz, agora no caderno, escreva as afirmativas de acordo com as informações, corrigindo as que estão falsas, né? Então, na letra B e C, que são duas alternativas falsas, vocês irão escrever no caderno a seguinte afirmação: alguns animais, como as araras, fazem seus abrigos nos galhos das árvores e não no interior do solo. Então, as araras, elas fazem seus abrigos nos galhos das árvores. Letra C. Na superfície da Terra existe somente um tipo de solo? Aí você vai escrever: na superfície da Terra existem diversos tipos de solo. Vamos para a questão 2. Ligue cada imagem à relação com o solo que ela melhor representa. Então, na primeira imagem aí, nós estamos vendo que o pássaro ele utilizou o solo como abrigo. Então, você vai ligar a primeira imagem para a palavra abrigo. Então, o pássaro ele fez um buraco no solo, ou o buraco já existia e ele apenas utilizou como abrigo. Na segunda imagem, tem uma senhora aí colhendo as verduras, né, na horta. Então, ela está obtendo o seu alimento. Então, a obtenção de alimento, a imagem está representando a colheita de alguns vegetais que vão servir de alimento. E a última imagem, a fixação e obstrução de nutrientes. Então, a planta, ela retira do solo os nutrientes que precisa para sobreviver e também consegue se fixar suas raízes no solo. Agora nós vamos para a página seguinte, página 214. Questão 3. A impermeabilização do solo ocorre quando ele perde a capacidade de absorver água. Então, quando o solo é bastante argiloso, né? Quando as partículas são muito próximas umas das outras, o solo fica impedido de absorver a água. Por isso que às vezes junta poças de água nas estradas, nos lugares quando chove, que aquele solo é impermeável, que é chamado. Então, aí embaixo tem uma manchete que diz o seguinte: impermeabilidade do solo aumenta risco de enchente, diz pesquisador. Aí na letra A diz o seguinte: sublinhe na manchete a consequência de impermeabilização do solo. Que consequência isso traz? Se nós temos um solo que a água não penetra com facilidade, que prejuízo isso vai trazer? É o aumenta o risco de enchentes. Então, você vai lá na manchete e grifa: aumenta o risco de enchentes.
porque a água ela vai se espalhar para outros lugares, sendo que ela não conseguiu penetrar no solo, então ela vai procurar para onde ir. Então, aumenta o risco de enchentes, é onde vocês vão sublinhar. Como a impermeabilização do solo pode ser relacionada com a ocorrência de enchentes, né? Então, o que é que nós podemos entender por isso aí? Nós temos que entender que com o aumento das chuvas e um solo que ele não é muito permeável, o que é que vai acontecer? Vai aumentar o risco de enchentes, de lugares, às vezes, onde tem moradias, pode ocorrer esse tipo de coisa. Então, é uma resposta pessoal, mas que você pode falar da seguinte forma, né? Que as chuvas, a água da chuva, ela não vai penetrar no solo com tanta facilidade, por isso vai facilitar as enchentes. Letra C. Assinale o ambiente no qual a água é mais facilmente absorvida pelo solo. Nós estamos vendo aqui a primeira imagem, que é um lugar que tem muitas árvores, né, poucas moradias, e a segunda imagem de uma cidade asfaltada. Então, com certeza, a água irá penetrar com mais facilidade no solo da primeira imagem. Marca o X no solo da primeira imagem, porque nós vemos que a segunda imagem é o solo mais rígido, né, com asfalto, onde a água vai penetrar com maior dificuldade. Letra D, assinale outro fator que pode ser relacionado à ocorrência de enchentes nas grandes cidades. Então, o entupimento de bueiros é a causa das maiores enchentes nas cidades. Então, as pessoas geralmente jogam lixo nas ruas, não têm a devida consciência, então jogam o lixo nas ruas e quando chove, esse lixo vai entupir os bueiros, causando a enchente, o alagamento das ruas e casas. Agora vamos fazer a correção da página 220. Começando com a questão 1. O siri é um animal que constrói sua moradia na areia. Ajuda o siri a chegar à sua toca, pintando o caminho que passa apenas pelas características do solo rico em areia. Então, vocês vão pintar esse caminho aqui de baixo, ó. Esse caminho, a linha de baixo, que diz o seguinte: cor geralmente amarelada, polos grandes e numerosos, muito permeável à água. Então, esse caminho aqui de baixo, que tá o siri, vem até chegar aqui onde ele precisa passar. Então, esse é o caminho correto. Vocês vão pintar. Questão 2. Leia as dicas abaixo e ajude Camila a identificar corretamente o solo A, B e C. Então, o solo A é composto por partículas menores do que o solo B e C. Então, o solo A é o solo rico em argila. Coloca o A na figurinha verde aí do solo rico em argila. O solo B apresenta coloração escura. Então, nós estamos vendo aí que o solo que é mais escuro é o solo rico em matéria orgânica, que é o último solo, aí a última imagem, a vermelhinha. E o solo C, solo A já tem mais água do que o solo B e C. Então, o solo C é esse solo rico em areia, que é da figurinha C, amarela, melhor dizendo. Então, a primeira imagem é a letra C, segunda letra A e última letra B. Então, espero que tenha ficado claro a nossa correção. Vocês corrijam os livros de vocês para que quando for estudar para as avaliações esteja tudo certinho. Um abraço e bons estudos.